E o Evangelho está prosseguindo, está crescendo. Aprendemos no capítulo 19 que os mágicos, que os que fazem feitiços, pessoas que estão agora conhecendo o nome de Jesus, estão se convertendo. Muito lindo quando vemos que em praça pública são queimados livros de artes mágicas, pessoas sendo batizadas, o apóstolo Paulo pregando a palavra, junto com Timóteo, junto com Apolo. A palavra de Deus sempre está se espalhando pelo mundo, até que a Bíblia fala que em toda a Ásia havia se divulgado a palavra de Deus. E veja que simplicidade, poucas pessoas que foram uma transmitindo para outra, falando de Jesus, e a obra está crescendo, a igreja de Cristo está crescendo. Estudamos também a respeito de que Paulo não conseguia dar conta de tantas pessoas que precisavam de orações, que ele mesmo, ele retirava retalhos dos aventais que ele utilizava e orava a Deus, e quando as pessoas recebiam que estavam enfermas, ficavam curadas. Quem estava endemoniada ficava liberta. Ou seja, a palavra de Deus se cumprindo, a palavra de Deus chegando aos corações. Levantou-se um homem chamado Demétrio com a intenção maligna no coração de fazer com que a obra parasse, tentando falar para todo mundo, vamos fazer aqui vamos levantar um motim aqui, vamos fazer uma guerra contra esses crentes que estão falando de Jesus, porque eles estão fazendo que nossos trabalhos, que as obras das nossas mãos sejam muitas vezes até mesmo desprezadas, porque eles faziam deuses com as próprias mãos. Então, em Atenas, onde a palavra está chegando, eles estão deixando a religiosidade, deixando os deuses estranhos, deixando as imagens de escultura e servindo Jesus Cristo. E assim Paulo prossegue. Hoje no capítulo 20, nós vamos pegar Atos capítulo 20 e, permitindo Deus, nós vamos até o versículo 38, do 1 até o 38. Diz assim: depois que cessou, falando disso que estou comentando que comentei no início com vocês, cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia, se despediu deles e partiu. E, havendo andado por aquelas terras, exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar então para a Síria. Determinou voltar então pela Macedônia e acompanhou-o até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica Aristarco e Segundo e Gaio de Derbe e Timóteo, e dos da Ásia Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. Você vê que na obra tem também essa logística, né? Deus vai preparando o caminho onde nós devemos pregar. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles. Preste atenção no que está escrito. E alargou a prática da pregação e do ensinamento até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo, onde estavam juntos, e estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado como morto. Bom, o apóstolo Paulo, ele com estes discípulos, ele já estava se preparando para partir. Então, o que o Paulo faz? Ele reúne ali os discípulos, os pastores que estariam ali evangelizando, ganhando almas, e ele faz o seguinte, ele chama essas pessoas e fala: gente, eu vou dar uma mensagem para vocês, vamos fazer uma vigília hoje. Eles nem sabiam o que era uma vigília. Na verdade, Paulo começou a pregar no início da noite, né, finalzinho de tarde, começou a pregação. E a pregação foi tão extensa, que se aproximou da meia-noite. Paulo ficou ali 6 horas pregando. Aí quando o pastor fica meia hora pregando na igreja, tem gente que parece que... A minha mãe falava quando eu era criança, parece que tem formigueiro nesse banco, piá. Tem gente que não consegue ficar meia hora ouvindo uma pregação.
que não consegue dar atenção a uma palavra. E não era qualquer pregador, não era o pastor Jefferson aqui não. Não era aqui o homem que fala com vocês, era o apóstolo Paulo pregando. Quem não quereria, né? Qual cristão não queria se assentar à frente de Paulo para ouvir uma mensagem, para ouvir uma pregação, um ensinamento do apóstolo Paulo? Quem não quereria poder ouvir os testemunhos, contar o que Deus estava operando pela vida de Paulo? Quem não queria isso? E estão reunidos num cenáculo, as luzes estavam acesas, os candeeiros, e ali então este homem chamado Eutico. Eu gosto de falar sobre esse menino, falar sobre ele, dizendo o que uma pessoa dentro de um culto faz sentado numa janela. Quando eu falo isso, não é porque a igreja estava muito lotada, hiper mega lotada. Eu quero que você entenda uma das coisas mais importantes, espiritualmente falando nisso aqui. Há muitos cristãos hoje sentados na janela. Há muitas pessoas hoje que não estão realmente entrando para dentro da igreja. Quando eu digo entrando para dentro da igreja, não pensando no espaço físico, né? O espaço físico é importante, nós temos que ter ali o local de pregação, mas o que nós temos que entender é, tem muitas pessoas que estão dentro da igreja, mas estão com a cabeça lá fora, que estão dormentes, que a pregação ela vem e ela vem realmente com a intenção de tratar, de curar, de libertar, de colocar no seu coração o desejo de também pregar, de ensinar. Só que estamos muitas vezes como está o Eutico, sentado numa janela, estamos desatentos. Quando o pastor está pregando, as pessoas começam a dormir. E quando isso acontece aqui, pastor, mas 6 horas de pregação, pelo amor de Deus, né? Para que pregar tanto? Imagine que o Paulo, está descrito aqui, lá no versículo 7, nós lemos, no dia seguinte o Paulo ia partir. Como saberiam se Paulo voltaria? Como saberia se eles encontrariam o líder da igreja novamente? Eu vou dizer para você, eu falo isso com muito amor e muito respeito. Tem gente que pode falar o que quiser a respeito dessa prática. Eu todos os dias, eu assisto as mensagens, eu acompanho as minhas lideranças, eu acompanho o nosso pastor Fernando aqui, eu assisto todos os dias pregações, porque são pastores que me acrescentam, que me ensinam. Eu acompanho o pastor Jaime, o missionário R.R. Soares. Porque essas pregações, elas vão me sustentando, elas vão me abastecendo. E muitas vezes eu passo horas ali ouvindo pregações, passo horas ali, tiro tempos ali, claro que não são muitos os dias que temos horas para fazer isso, mas tem momentos que de madrugada eu vou assistir a palavra, vou aqui estudar a palavra de Deus, vou ouvir aqui um bom louvor, vou fazer uma oração. Eu quero tempo com Deus. Quem quer Deus não vê limitação com o tempo. Quem quer Deus, se o pastor marcar uma vigília na igreja, eu vou dizer para você, é bem capaz que esteja o pastor e talvez a família, né? E eu falo talvez não com um sentido ruim da palavra, mas eu digo para você que é uma alegria para mim. Todo lugar onde eu estou, minha família está junto. Minha esposa, meus filhos, sempre fazendo a obra, orando, clamando. E a gente tem que ter um coração voltado à palavra de Deus. Só que o Eutico, ele ficou dentro da igreja desatento. É um jovem, está escrito aqui, ó, este homem chamado Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar. Pense, por exemplo, que as pessoas que estão dormindo na igreja não veem os perigos que tem lá fora. As pessoas que estão dormentes, não estou dizendo literalmente de alguém que está fechando os olhos para tirar um cochilo, dar uma pescada, que a gente fala, né? Tem gente que não pesca uma tilápia, tem gente que pesca um tubarão, né, num culto. Mas não é nessa expressão que eu quero dizer para você. Eu estou dizendo que há pessoas que estão ouvindo, que estão bem atentas, de olhos abertos, mas estão dormindo na igreja. Dormindo espiritualmente, até a Bíblia fala. Alguns até dormem. Alguns estão tão distantes de Deus, distantes do ensinamento, do evangelho. Por que eu digo isso para você? Porque o Eutico estava tendo a oportunidade de crescer e ele desprezou. Quantas pessoas poderiam estar prosperando se ouvisse as pregações e praticasse? Quantas pessoas poderiam já estar curadas, livres de todo mal, livres de medicamentos, se desse ouvidos às palavras de Deus? Quantas pessoas poderiam não ter se separado, poderiam estar com a família reunida, se estivesse dando crédito à palavra de Deus?
mas não dão, não creem, não dão avalia. Parece que o pastor está falando. Um tempo eu lembro, quando você quer conversar com alguém que você está batendo um papo, compra um frango e vai conversar. Ou algumas pessoas falam assim, isso aí só quer encher linguiça. Nós temos que aprender, gente, que a palavra da pregação, ela é divinamente inspirada. Ela não é só um pastor falando, não é só um homem ou uma mulher, não é só uma pessoa transmitindo um recado dela, é Jesus falando conosco. Você deve saber que Jesus disse, examinai as Escrituras. Está aqui o nosso quadro aqui, ó, o nosso quadro aqui, ó, examinando as Escrituras. Jesus disse, examinem as Escrituras, porque examinando as Escrituras, vocês encontrarão salvação. Vocês vão encontrar meios para que você possa ser salvo, para que você conheça a graça de Deus. Examine, estude. O Paulo está ensinando e as pessoas estão dispersas, misericórdia. As pessoas estão, muitas vezes, ouvindo a solução do seu problema, mas elas não dão valor. Aí estão na janela. E outra coisa, tem pessoas que estão na janela, dormindo, e elas não veem o tamanho do perigo que é viver assim. É um perigo você viver oscilante. Uma igreja de verdade, quando eu estou com este propósito no meu coração de apresentar para você uma igreja verdadeira, desde aqui, ó, desde Atos, capítulo de número 1, não condenando ninguém, não apontando ninguém, mas mostrando para você, já estamos no capítulo 20, já fizemos toda essa leitura aqui, tudo isso aqui a gente já fez. Para que nós possamos olhar para isso aqui e entender, porque há muitas pessoas que estão na igreja, mas elas estão ali só por estar. Não veem que lá fora tem um lobo devorador, não veem que lá fora tem um risco profundo, né? 3º andar, 3 andares, uma queda deve ser um tanto quanto perigoso. Tem pessoas que não têm noção do perigo que é viver dormente dentro da casa de Deus. Você que não ora, o pastor está pregando, você está pensando se você... será que eu esqueci o feijão ligado lá em casa? Será que eu fechei o carro direito? E o pastor pregando, o Paulo está pregando e o Eutico está dormindo. Será que não é o seu caso? Será que não é hora de você ter um despertamento, entender, eu preciso voltar a buscar a Deus? E o que acontece? Pastor morreu na igreja. O Paulo fala, não, ninguém vai morrer no meu culto. Ninguém vai morrer no meu culto. Outra coisa, você vai ouvir o que eu vou pregar. Você não ouviu até agora? Sabe quando você leva um susto? Sabe, você já se assustou, que você fica atento assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Você morreu, mas você vai ouvir a palavra. A Bíblia fala que tem gente que vive, tem nome de que está vivo, mas está morto. Então eu quero, em nome de Jesus, pela pregação, pela oração, que você ressuscite na fé agora. Olha o que fala o Paulo. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele, desceu 3 andares, falou, gente, viu, peraí, ó o Paulo, gente, espera um pouquinho, o Eutico caiu lá, não durma que eu só vou ressuscitar o Eutico ali e já volto pregar. Versículo de número 10 ainda, e abraçando-o disse, não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, comendo ainda, lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiu. Sabe quanto tempo durou a pregação do Paulo? Morreu, irmão. E agora que faz, pastor? Morreu. Não, morreu não. No meu culto ninguém morre. É o que o Paulo fez. Foi lá, despertou e falou, levanta, rapaz. Eles comem ali alguma coisa, param na vigília, né? Nas vigílias é assim, para um momento, come um pastel, come alguma coisa ali. E vamos lá, vamos para a pregação. E Paulo alargou a mensagem até a alvorada, até começar a raiar o sol. Aí ele partiu. Tem mensagens que ela começa, eu já tive pessoas, por exemplo, que falam, pastor, nossa, esse culto não podia ter acabado. E já tem outras pessoas que você fala, meu Deus, sabe aquela pessoa, você vê quando uma pessoa está indisposta, você vê assim, ó, ai meu Deus, oh meu Deus do céu. A pessoa olha para o lado, olha para o relógio, né? Quer ver crente mais desligado é quando a Bíblia cai no chão. Aí, irmão, aí você pode já chamar já o apóstolo Paulo para ressuscitar, que esse já morreu. Você já não acredita na pregação mais. Para você, a pregação já não tem valor. E eu vou dizer para você, o que Jesus disse para nós sobre a libertação, pela minha palavra vocês estão libertos. E aí? Você que não gosta de ouvir pregação, você que não gosta de ouvir palavra,
Você que não dá tempo à leitura da palavra, você que não gosta de ouvir o pastor pregando, dificilmente vai ser para você continuar, porque logo, uma tentação que o diabo fizer, você pode cair e não voltar mais. Nesse dia, havia um pastor cheio da unção que ressuscitou o morto. Só que quantos estão morrendo porque não há tempo de alguém pregar, de alguém ensinar, de alguém orar? Minha mãe dizia assim: para morrer basta estar vivo. Você não sabe quando vai chegar teu dia. E você está desprezando a palavra. Tua mãe te chama para ir para a igreja, você não vai. Teus pais falam: filho, vamos voltar para a igreja. Eu não vou para essas igrejas de crente. Eu fui para a igreja achando que as pessoas eram do... Gente, dentro da igreja é como um hospital. Todos estão precisando de ajuda. Todos. Não tem ninguém melhor que ninguém. Nós muitas vezes presumimos isso, mas isso é uma coisa errada. Versículo agora de número 12, né? Vamos passar para a próxima parte. E levantaram vivo o jovem, olha só, depois de tudo isso aconteceu que ele estava vivo, ficaram não pouco consolados. Meu Deus do céu, veja o temor que se cria dentro de uma igreja quando alguém estava derrotado e a pessoa se levanta. Por que nós mostramos testemunhos para vocês? De pessoas doentes que ficaram curadas. Porque mostramos testemunhos de famílias que estavam acabadas, arruinadas e se uniram e foram uma bênção. Porque mostramos testemunhos de pessoas que estavam miseráveis e hoje são prósperas. Por quê? Porque isso consola as pessoas de maneira que elas veem o poder de Deus. Eles ficaram consolados com essa mudança. Versículo 13. Nós, porém, subindo ao navio, navegamos até Assos, onde devíamos receber a Paulo, porque assim o ordenara, indo ele por terra. E logo que se ajuntou conosco em Assos e recebemos, fomos a Mitilene. E navegando dali, chegamos no dia seguinte de fronte de Quios, e no outro aportamos a Samos, e ficando em Trogílio, chegamos no dia seguinte a Mileto, porque já Paulo tinha determinado passar adiante de Éfeso. Para não gastar tempo na Ásia, apressava-se, pois, para estar, se ele fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ele queria chegar na sede, queria chegar ali com os apóstolos para estar no dia de Pentecostes. Aí o versículo 17, lembrando que o Apolo está ali pregando, continuando pregando a palavra de Deus. A Ásia já está evangelizada, já tem pastores pregando, e o Paulo continua trabalhando. De Mileto mandou a Éfeso chamar os anciãos da igreja. E logo os que chegaram junto dele, disse-lhes: vós bem sabeis desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, como em todo esse tempo me portei no meio de vós, servindo ao Senhor com toda a humildade, com muitas lágrimas e tentações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, testificando tanto para judeus como para gregos a conversão a Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. O que consistia a pregação do Paulo? Jesus Cristo. O que o Paulo falava em Éfeso? Jesus Cristo. O que ele falava lá, que ele falava em Tessalônica? Jesus Cristo. Em Bereia? Jesus Cristo. O que ele pregava em Antioquia? Jesus Cristo. A palavra dos nossos lábios deve vir de Jesus Cristo. E ele diz: e agora, eis que ligado eu pelo Espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que lá me há de acontecer. E senão que o Espírito Santo, de cidade em cidade, me revela, dizendo que me esperam prisões e tribulações. Mas em nada tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Esses dois versículos são os versículos que eu mais acho espetacular das palavras que Paulo disse. Porque ele fala: a minha vida não é tão preciosa quanto eu poder pregar e anunciar a Jesus Cristo. O Paulo chega a dizer que a vida dele, as atividades que ele poderia ter, a reunião de família, ele pensando no pessoal dele, ele fala: olha, nada é tão precioso para mim do que anunciar Jesus. Nada é tão importante para mim do que falar de Jesus Cristo, porque eu quero anunciar essa graça. Aleluia, que hajam mais pastores como Paulo, que a vida não seja tão preciosa quanto a palavra de Jesus em seus corações. Eu vejo isso aqui, eu fico pensando o quanto nós somos falhos,
Muitas vezes nós somos nós olhamos tanto para nós mesmos, só pensamos em nós e esquecemos que o Paulo diz, olha, eu sei que terão prisões porque as pessoas não aceitam. Por que há prisões? Por que tem tribulações? Ele já consegue entender que o Espírito Santo está testificando, olha, você vai passar muitas lutas. Mas ele fala, eu vou passar por essas prisões com alegria, porque eu quero pregar a palavra de Deus. E hoje nós temos tanta liberdade para falar de Jesus e as pessoas não falam. Você passa a porta das igrejas fechadas. Você passa em cidades onde cidades inteiras estão levadas aos piores tipos de promiscuidade que existe, e ali não há pregadores que estão combatendo o pecado de frente, que estão combatendo essas obras que amarram a cidade. Como a Bíblia fala, nós não lutamos contra carne e sangue, mas nós lutamos contra os principados. Principados são demônios que tentam dominar uma área. Cidades inteiras entregadas à bebida, cidades inteiras entregadas à prostituição, adultério. Pessoas que são levianas, que não conhecem Jesus, e muitas vezes os pastores estão de braços cruzados. E o Paulo fala, eu vou preso, mas eu vou falar a verdade. Eu vou passar tribulação, mas isso vai ser para que a graça cresça e que as pessoas saibam que Jesus opera tanto quando estou solto pregando a palavra, quanto na prisão. Na prisão ele fez mais pessoas, ele ganhou mais pessoas da prisão do que solto. Porque ele deu valia. Ele podia ficar chorando perpetuamente as suas prisões, mas ele disse, eu quero anunciar a graça de Deus. Aleluia. Versículo de número 25. E agora, na verdade, sei que todos vós, por quem passei pregando o reino de Deus, não vereis mais o meu rosto. Ele já diz, olha, vocês não vão me ver mais. Lembra que eu falei há pouco? O Eutico teve a última oportunidade de estar com o Paulo e ele desprezou o culto. Ele mal sabia que o pastor Paulo não passaria por ali mais. Graças a Deus que houve tempo para ele ter vida. Graças a Deus que há tempo para você que desviou voltar. Há tempo para você voltar. Só que está escrito em Isaías, busque a Deus enquanto se pode achar. Sabe por quê? Porque vai ter um dia que você não vai conseguir voltar mais. Por isso, se apresse, volte para Jesus. Portanto, no dia de hoje vos protesto que estou limpo do sangue de todos, ou seja, eu fiz minha parte. Eu quero chegar no fim da minha carreira, da minha vida, e poder falar, olha, por onde eu passei, por onde Deus me levou, eu fiz minha parte. Eu estou livre de poder ter a consciência pesada, porque eu não orei por fulano, por ciclano, por beltrano, ou que transgredi, ou que deixei de fazer. Eu quero ter essa consciência, como o Paulo está dizendo, porque nunca deixei de vos anunciar o conselho de Deus, nunca aconselhou por ele mesmo, mas aconselhou por Deus. Aí ele fala, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre o que o Espírito Santo vos constituiu bispos para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue, porque eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas muito perversas para atrair os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus a palavra da sua graça, e a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. De ninguém cobicei prata, de ninguém quis ouro, nem a veste. Vós mesmos sabeis que para o que me era necessário, a mim e aos meus amigos, estas mãos me serviram. Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, recordar as palavras do Senhor Jesus que disse, mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. E havendo dito isto, pôs-se de joelhos e orou com todos eles. E levantando-se um grande pranto entre todos, e lançando-se ao pescoço de Paulo, o beijavam, entristecendo-se muito, principalmente pela palavra que dissera, que não veriam mais o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Por isso eu digo para você, o vento sopra. Hoje eu estou aqui, outros virão, e outros virão
tempos, como o próprio Paulo fala, vai acontecer tempos que virão lobos, salteadores, pessoas que não vão se importar com vocês. Mas não se esqueçam do que Jesus já fez em vocês. A graça se manifestou na vida de vocês. Que Deus possa atrair você para perto de Jesus. Que Deus possa atrair você que está dormindo para perto de Jesus. Que Deus possa atrair você que estava morto, que você ressuscite espiritualmente hoje e volte a viver com o Senhor. Amém? Vamos orar? Vamos clamar a Deus. Eu vou orar com o pastor Édipo hoje. Pai querido e Pai amado, em nome de Jesus Cristo, nós colocamos a nossa fé em ação, com a fé e a certeza que o Senhor está aqui, assim bem como quem está em casa, crendo, confiando que o Senhor está disposto a abençoar. Pai, faça essa pessoa que entendeu, Pai, que precisa voltar, que desviou dos caminhos do Senhor, traga ela novamente. Meu Deus, que quem se desviou olhando para o homem, olhando até para pastores, o Paulo disse, virão lobos dizendo que são pastores. Jesus, faça essa obra, meu Deus. Entra, meu Deus, nesta casa, este coração que se abriu para o Senhor, que o Senhor dê a força necessária para essa pessoa voltar para a tua casa. Essa pessoa está doente, ela está sofrendo, o diabo está fazendo dela gato e sapato, está zombando dela, porque ela se afastou de Deus. Por isso nós unimos a fé e oramos e crendo que o Senhor trará essas pessoas em nome de Jesus. Sim, ó Deus, cremos no teu poder, na tua unção sobre a nossa vida e nós determinamos, ó Pai, que a tua bênção, que o teu poder é que prevaleça na vida e no coração destas pessoas. Porque, ó Deus, nós precisamos do Senhor. E quando as pessoas reconhecem a necessidade da presença de Jesus, elas jamais irão querer sair da tua presença, se afastar do Senhor. E que eles venham reconhecer, todos possam reconhecer, Pai, que nós necessitamos, que nós precisamos da tua presença, porque sem o Senhor nada poderemos fazer. Por isso clamamos, por isso oramos para que as pessoas também, ó Deus, sejam completamente curadas, livres, libertas de todo mal, não só do corpo, mas também da alma, do espírito, porque existem aqueles que a doença, que a enfermidade não se manifesta no corpo, mas na alma, tristeza, angústia, aflição, opera com o seu poder para pôr em liberdade estas pessoas, pois nós oramos e determinamos a tua bênção sobre a vida de cada uma destas pessoas, em o nome do Senhor Jesus. Sim, ó Deus, em nome de Jesus, nós colocamos por terra todos estes demônios e oramos, ó Deus, pedindo que o Senhor coloque a unção destas águas, para que todos que estiverem doentes, acamados, que todos que mortos espiritualmente se ressuscitem e levantem-se em nome de Jesus e que o Senhor possa operar milagres e maravilhas em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Beba comigo desta água em nome de Jesus.